Olá! Hoje a nossa conversa aqui é sobre exercício físico em casa. Como que a gente pode fazer para manter a disciplina e como que a gente pode fazer também para ter resultados fazendo exercício em casa. E para essa conversa de hoje, olha quem tá aqui comigo. Olá! Boa tarde, gente! Não precisa ser boa tarde, né, gente? Porque pode ser que você esteja assistindo em outro horário, né, gente? Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre exercício físico em casa, como ter resultados e como manter a motivação e disciplina, certo? Então, a gente começa esse nosso papo falando sobre disciplina. O que é disciplina, né, Nayara? Disciplina é a gente fazer mesmo sem vontade, enfim, você tem que concluir o seu objetivo independente da sua vontade. Isso é disciplina. Por exemplo, se você acorda de manhã querendo ficar dormindo mais um pouco, mas você tem que trabalhar, o que você vai fazer? Você vai falar, eu vou ficar dormindo mais um pouco, ou você vai levantar para trabalhar? Vai levantar para trabalhar, não vai? Senão você vai ficar sem emprego, vai ficar sem dinheiro, enfim, você tem que levantar. E isso é o quê? Disciplina. Agora, olha só pra vocês terem ideia, disciplina no dicionário, o que quer dizer? Obediência às regras, aos superiores, aos regulamentos, né? Ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento das coisas. Então, a disciplina, ela é uma forma de organizar tudo, né? E a pessoa que ela tem disciplina, ela também tem mais o que? Resultados, né? Porque disciplina é você repetir aquilo várias e várias vezes, né? Constância. É uma constância, né? Você também ter uma rotina, né? Você criar suas regras e viver segundo aquelas regras. Lembrando que esse superior aí que ele falou, ordens superiores, isso aí é de você para você mesmo, né? São combinados que a gente faz com a gente. E quando a gente passa muito tempo sem cumprir os combinados que a gente mesmo faz, começa a vir sentimento de frustração, de não capacidade, de não merecimento. Então a gente tem que estar de olho nessa questão da gente fazer um combinado com a gente e não cumprir, né? Então já começamos falando aqui que disciplina é a gente cumprir aquela coisa proposta independente da vontade, né? Simplesmente ir lá e fazer. A gente já percebeu que faz isso no trabalho, né? Porque a gente é obrigado a ir, e que há uma dificuldade da gente levar essa mesma postura que a gente acorda cansado, mesmo chovendo, mesmo com frio, a gente vai trabalhar, a gente tem dificuldades para adotar essa mesma postura no nosso dia a dia. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer as escolhas, né? Determinar aquilo realmente que a gente quer para nossa vida. A gente às vezes deixa passar batido algumas coisas porque a gente fica assim, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e você não determina nada. Então você deixa um campo muito aberto, vago, né? Fica de vago. Muitas possibilidades, que vai acontecer várias outras coisas que você não vai dar prioridade e, consequentemente, você não vai conseguir atingir aquela meta que você às vezes sempre sonhou. Um exemplo, eu quero começar a ler livros. Beleza, mas aí você deixou meio vago isso, você nunca vai começar a ler livro. Você não estabeleceu em quanto tempo, quantas páginas você vai ler por dia, quanto tempo você vai ler por dia. Então a gente precisa ser bem direto, né? A gente precisa ser claro nos nossos objetivos para que realmente a gente consiga atingir essa meta. E repetir isso dia após dia. A disciplina anda ali em conjunto com acontecer. Constância, né, gente? Porque quando a gente trata a disciplina é fazer o que tem que ser feito independente da vontade. E a constância é repetir isso para que isso vire uma rotina e traga para você benefícios. A gente só vai ver benefícios se a gente for constante, né? Independente do que seja emagrecimento, que seja ganho de massa, que seja ler livros, que seja passar num concurso, enfim, a gente vai precisar usar os dois coladinhos, a disciplina e a constância. E eu li um livro do Roberto Chinachique, não sei se é assim que fala, mas eu acho que disciplina não é você fazer 2.000 coisas ao mesmo tempo, é você fazer 2 coisas 2.000 vezes. Ou seja, quanto mais você repete, mais aquilo fica automático e mais fácil fica para você fazer. Inicialmente, vamos falar do exercício físico agora. Para você começar uma rotina de exercício, você tem que dar o primeiro passo, que é o quê? Eu quero começar a correr. Beleza. Então você começou a correr e aí
você vai, né? Você não tem muita técnica, você não sabe nada, não entende nada de corrida. Porém, quando você decide que você vai começar a correr, consequentemente já cria uma curiosidade para você buscar novas informações desse universo que é desconhecido para você. E aí você começa o quê? A observar as pessoas que estão correndo, né? E aí você vê, caraca, passei por uma pessoa, a pessoa estava correndo assim, e aí no outro dia o que você vai fazer? Você vai melhorar um pouquinho mais porque você já teve, né, um espelho, um referencial ali, né, um espelho para você se modelar naquilo. E aí você já melhorou um pouquinho sua corrida. E aí depois você percebe que aí tem um grupo de pessoas correndo e aí você resolve, né, acompanhar aquelas pessoas. Então ali, quando você acha um grupo, um ambiente que é propício àquilo, também te favorece a você ter mais disciplina e constância. Por quê? Nos dias de preguiça, que é comum para todo ser humano, né? Eu também tenho preguiça, acredito que você também tem, né? Todo mundo, geral. Né? Geral tem preguiça. A gente tem tendência à procrastinação mesmo, isso é fato, né? Porém, o que vai fazer diferença total, né, são as pessoas que você convive. Aquelas pessoas que vão te arrastar, né, naquele momento que você tá meio que... Vão te cobrar, ligar. Entendeu? Então você tem que buscar esse ambiente para te ajudar, principalmente no início, né, para que você tenha motivação, que você tenha um horário, né, específico para você fazer. É aquilo que a gente falou da determinação. Ah, eu quero fazer exercício, mas você não fala a hora que você vai fazer, os dias que você vai fazer e o que você vai fazer. Tudo isso é um passo a passo para você realmente conseguir organizar a sua rotina para que você consiga ter resultados. Isso, gente, a gente precisa fazer essa programação mentalmente. É bom a gente escrever porque a gente ativa o nosso cognitivo, né? A gente coloca lá, ó, eu vou começar o exercício, eu vou caminhar 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã. De Volta Redonda, Barra Mansa. Isso, né? Vamos colocando o máximo de detalhes e clareza. Tudo isso vai ajudando a gente a manter a disciplina e ter um mapa daquilo que a gente vai fazer, certo? E, gente, outra coisa, não adianta nada fazer isso tudo que a Nayara falou, né? E pegar e deixar lá no caderninho fechado. O ideal é que você pegue tudo isso que você escreveu e coloque assim, ó, no lugar que você visita mais. Eu consigo botar ela na porta da geladeira, tá? Ou na porta do armário. Por quê? Você vai visitar várias vezes aquele móvel ou a geladeira e você vai bater de frente com aquilo. Se o seu foco for emagrecimento, aquilo ali já vai ativar outros gatilhos justamente para você se motivar ainda mais, né, a se movimentar, a sair da inércia, a vencer aquele estado de preguiça. E aí, né, à medida que você começar, você tem que começar de forma gradual. Não adianta nada você querer fazer 5 quilômetros eu fiquei parado 10 anos da minha vida, sou sedentário, nunca me importei com exercício e tal, e do nada você já quer correr uma maratona. Não existe isso, gente. A gente precisa começar de forma gradual justamente porque o nosso corpo passe por um processo de adaptação, né? Tanto físico, né? A gente precisa fazer com que nossos músculos, tendões, articulações suportem aquele exercício, aquela carga de treinamento. Agora, né? Falando sobre a mesma coisa que o Diego está falando, de começar de forma gradual, mentalmente falando, né? Trazendo aqui a questão da neurociência, é muito importante que a gente comece um jogo ganhando. Então, quando a gente adota mini hábitos, a tendência é que a gente comece ganhando esse jogo é grande e aí a gente se motiva para continuar. Por exemplo, se eu digo que vou começar lendo 10 páginas por dia, o meu dia foi uma correria, não consegui ler as 10 páginas, no primeiro dia eu já não consegui, qual que é a tendência? Eu ficar frustrada e querer parar por ali, né? Agora, se eu digo que vou ler uma página no dia, por mais cansativo que esse dia tenha sido, por mais correria que foi, uma página eu sou capaz de ler antes de eu deitar, por exemplo. Então, é muito importante que a gente comece acionando os mini hábitos, né? Pra gente começar esse jogo ganhando e ter motivação para continuar nessa jornada até que você crie um hábito, né? Lembrando que o hábito a gente precisa... Como que a nossa mente deixa uma situação automática? A nossa mente pensa assim, nossa, fulaninho já repetiu isso aqui, ó, umas 35 vezes. Isso aqui parece que vai ser um hábito, então vamos automatizar para ficar mais fácil para ele. Então, até que isso vire um hábito, a gente precisa repetir, né? E começando com mini hábitos, ganhando o jogo, é muito mais fácil a gente se motivar para ter essa constância, para virar um hábito.
E assim, as pessoas, as pessoas que eu acompanho, principalmente nos grupos, né, que tiveram os melhores resultados, tanto na corrida, tanto na musculação, quanto no treinamento funcional, todas elas conseguiram chegar lá. Por quê? Porque tiveram disciplina e constância, né? Não adianta a pessoa ter disciplina, mas não tem constância. Eu consigo fazer 2 vezes na semana, mas faz uma vez na semana, aí faz uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não. Falta um dia, vai no outro. Então isso não quer dizer que você tenha disciplina, né? Agora, para você ter resultado mesmo real, você tem que ter isso, disciplina e constância. Tem que andar ali, coladinho, né? Porque você vai, além de você fazer, você criar uma adaptação física, né? Um condicionamento físico para suportar um treinamento com uma intensidade maior, que é isso que vai levar você a ter o resultado, né? Não adianta nada você fazer um estímulo débil no seu corpo. A gente precisa, né, se desafiar. Porém, tem que ser de forma pensada. A gente precisa ter uma programação, um planejamento para que a gente consiga evoluir, né, avaliando como que está a nossa progressão dentro do exercício. Então, vamos supor, durante uma semana eu me programei para correr 10 minutos, a gente está falando de mini hábitos. 10 minutos. E aí eu fiz lá certinho uma semana. Na semana seguinte, uma forma de eu aumentar a intensidade. Então eu vou aumentar no tempo. A gente vai mexer numa variável. Então já vai dar diferença. Se eu estava correndo 10 minutos, eu vou correr agora 12 minutos essa semana. E aí você já evoluiu um pouquinho. Então, não adianta nada eu querer, igual eu falei, fazer tudo de uma vez só. Querer um resultado de 30 anos em 2 dias. Isso não vai acontecer. Pode acontecer, tá? Mas é raro. Mas é raro, tá? O saudável é que você consiga evoluir de forma gradual, tá? Progressiva. Tanto isso no exercício, tanto na dieta, em qualquer outra coisa que você queira adequar para sua vida. E outra coisa, gente, não existe nenhum ser humano na face da Terra que não seja capaz de aprender uma coisa nova, né? Porém, a gente precisa, né, buscar artifícios, ferramentas para que a gente consiga de verdade, né? Porque às vezes eu tenho uma forma de aprender alguma coisa, a Nayara de outra forma. Vamos supor, eu sou muito visual, eu olhei uma vez, fiz um negócio. A Nayara não, ela vai ser mais sinestésica, ela precisa sentir com o corpo dela para ela organizar. Tudo aquilo, né? Ela conseguir criar todo aquele ambiente e captar as informações que são passadas para ela. A pessoa às vezes que só ouve, né? Igual a Nayara falou. Então assim, você precisa entender qual é a maneira mais fácil de você aprender, entendeu? Às vezes eu quero aprender sobre musculação, mas aí você não vivenciou aquilo, não se oportunizou a passar por aquela atividade. Então primeiro que a gente gera um preconceito, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tende a criar julgamentos, né? Criar julgamentos, e muitas das vezes aquilo não é o real, né? Principalmente igual assim, falando de musculação. As pessoas, quando a gente fala de musculação, principalmente os mais antigos, já falam, nossa, eu não quero ficar marombeira. E tipo assim, principalmente as mulheres. Eu não quero ficar muito forte, não. E não entende que são vários métodos de treinamento que são adequados de acordo com o objetivo da pessoa, né? E que na verdade, minha gente, quando a pessoa chega aqui para fazer uma avaliação e ela diz, olha, eu não quero ficar forte, tá? Eu falo, então, tem gente que passa a vida inteira buscando ficar forte e nem fica, tá? Então calma, que aqui o processo é progressivo, como o Diego disse, né? A gente consegue sim resultados de forma gradual, né? E com os métodos certos, com as ferramentas corretas. Então, e eu falei aqui da questão do objetivo, né? O objetivo, ele é super, super importante. Por quê? É através dele que a gente vai ter um porquê de fazer as coisas. Não adianta nada. Eu quero começar a correr. Mas por que você quer começar a correr? Eu quero começar a ler livro. Por que você quer começar a ler livro? Se você não tem clareza disso, você dificilmente vai se manter, né, nesse hábito por muito tempo. Porque é o seguinte, quando a gente fala de constância, o que faz a gente manter a constância? O que faz a gente ter força de vontade nesse caminho? A nossa mente, ela tem faculdades mentais, e a força de vontade é uma faculdade mental. A gente precisa utilizar essa força de vontade da seguinte forma: eu preciso manter na tela da minha mente qual é o meu objetivo e o meu desejo, né, o meu objetivo final para eu chegar.
Então é como se eu mantesse ali na minha mente, olha, eu quero emagrecer 10 quilos. E aí você mantém aquela imagem de você com 10 quilos a menos, vestindo as roupas que você gosta, fazendo as coisas que você se sente mal com esse peso extra, né? Então, esta faculdade mental da força de vontade, ela vai fazer a gente lembrar de toda hora aquilo ali, ó. Apareceu um doce para você comer, você lembra do seu objetivo final. E aí você tem força de vontade para ser constante nas suas escolhas, certo? E além disso que a Nayara falou, tem a questão do poder de escolha. Quando a gente fala eu quero e quando eu falo eu vou, é totalmente diferente, né? O eu vou, ele te dá mais empoderamento de tipo... Quem você quer tá não tem, né, gente? Se você quer, que tá faltando. Você está se comprometendo. E quando você se compromete de verdade, você tem um porquê muito forte, dificilmente você vai escapar, né, daquilo que você programou. Então, eu criei as minhas regras e eu vou viver em cima dessas regras. Agora, quando você foge disso tudo, é porque você está aberto, né, às distrações que vão te levar para longe do seu objetivo. E o que pode ser isso? Aí vale quando você começa observar o que tira o seu foco, a sua concentração. Às vezes pode ser o celular, né? Muitas pessoas, né, ficam agarradas muito tempo nas redes sociais. E até na atividade física, né, gente? Quantas vezes a gente vê a pessoa que vai fazer atividade física, tá ali agarrada no celular, perde o tempo de descanso, enfim, né? Então, o que eu sempre passo para os meus alunos é justamente em relação a isso. Vamos supor, eu vou pro treino de corrida. Para que eu tenho que levar o celular? Por que eu tenho que levar música? É uma forma de você se concentrar. Naquele momento que você tirou para aquilo, é um momento só seu, é um momento de conexão com você mesmo, que você precisa estar ali totalmente presente naquele momento, justamente para que você absorva o máximo de informação, né? E que você evolua mais rápido, né? Então, assim, tirou um tempo para você fazer exercício, aquele tempo tem que ser sagrado. É um tempo que você determinou para o seu dia, que você não troca por nada. Se acontecer, pintou uma reunião no horário que eu marquei, não vai rolar. É minha hora. É aquela coisa de tipo assim, é viver segundo as suas regras. Você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Tem que fazer o que tem que ser feito. Não tem jeito. Para ter resultado, gente, é assim. Então, assim, às vezes a pessoa assim, eu vou começar a dieta. Vou começar a dieta, mas já vai começar essa dieta há muito tempo. Não, amanhã eu vou iniciar a minha dieta. Amanhã, a partir de amanhã, eu não como mais carboidrato, eu vou diminuir a quantidade de carboidrato, vou fazer. Então, eu estou determinando. E aí eu vou seguir aquilo ali e vou, dia após dia, me manter firme naquele propósito. E aí você vai observar que você vai começar a ter resultados que você nunca teve na sua vida, né? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, é possível ter isso dentro de casa? Dentro de casa é mais fácil. Por quê? Hoje, com a correria toda, às vezes com o tempo que você leva de deslocamento, né? De um ponto a outro dentro das cidades, né? A gente perde o maior tempo. De repente, igual assim, quem mora principalmente nos grandes centros, que leva 1 hora para chegar da sua casa ao seu trabalho, né? E aí, vamos supor, aí da sua casa, quando você chega, você tem que trocar de roupa, você tem que comer. E aí depois você vai ter que ir para uma academia para treinar. Às vezes tem filho, não tem com quem deixar. Nessa época de pandemia, as crianças estão em casa, né? Então, treinar em casa tem muitos benefícios. Sim, né? Porque além do tempo que você economiza, você já está ali. E aí, logo em seguida, vamos supor, você terminou de fazer o seu treino, se for necessário você fazer alguma outra coisa que é urgente, você não vai precisar parar para tomar banho, você sai dali mesmo, já começa a agilizar a sua rotina ali diária ali, e aí você otimiza o seu tempo, né? Porém, o seguinte, para você ter resultado, tanto em casa como na musculação, você tem que ter uma boa orientação, né? Na academia, quer dizer, se você precisa ter uma boa orientação, você precisa estar com um profissional primeiro que esteja comprometido com você, né? Exato. Não só com você, mas também com o trabalho dele, porque muitas vezes tem muitos profissionais, né, que estão ali só de corpo presente. Então, às vezes você vai procurar uma informação, vai pedir uma ajuda e aí você vê aquela... eu acho um absurdo, isso aí é uma coisa que eu vejo na nossa área, né? Você chega na academia para treinar, o professor está lá, parado igual um cone, né? Esperando que você vá até ele. E às vezes a pessoa está lá passando uma dificuldade para regular um aparelho, não sabe qual é a carga, não sabe nem como fazer o exercício, e o professor está simplesmente cagando para o aluno. Então, assim,
a primeira coisa é você buscar lugares realmente que a pessoa esteja comprometida com o seu resultado, com o seu objetivo, porque isso vai facilitar muito você ter constância, você ter disciplina. Por quê? Você vai chegar ali, mesmo que você esteja com preguiça, ele vai te direcionar de forma que vai otimizar o seu tempo, né? E aí você vai ter resultados mais rápido. Eu durante essa semana, eu tive um feedback assim, muito legal de um aluno que veio falar comigo. Caraca, eu estou muito impressionado. Eu falei, mas por quê? Porque antes eu ia na academia todos os dias e não tinha o resultado que eu estou tendo em um mês que eu estou treinando aqui com vocês, 2 vezes na semana, e eu estou tendo mais resultado que eu estava tendo há 3, 4 meses que eu ia na academia todos os dias. E aí eu expliquei para ele que também, além da questão da intensidade do treino, tem também um processo que você acaba, quando você começa também a exceder, né, no volume de treinamento, intensidade, não usa o descanso, né, gente? Você não faz o descanso adequado, ao invés de você estar ganhando massa muscular, você vai estar catabolizando, você vai perder, vai eliminar tudo. Vai gordura, vai massa magra, e aí acaba que você fala às assim... vezes não é o seu objetivo, e aí, né? se meu objetivo era ganhar, era hipertrofia, ganhar definição muscular. Mas tá difícil, claro, você tá catabolizando tudo isso. Então, o nosso corpo ele precisa de um estímulo e um período de repouso, justamente para que essas fibras musculares elas se dilatam e ela também faça a ressíntese daquele músculo. Porque senão você vai chegar... Quando a gente faz um estímulo no músculo, a gente cria microlesões. Essas microlesões precisam ser recuperadas, né? Não ao ponto de também chegar lá ao volume zero. Então, vou treinar uma vez hoje que fiquei todo dolorido, vou voltar só na semana que vem. Não, aí também não, né, gente? É descanso, treino, calma. E isso, o que acontece? A gente precisa, fez o descanso, esse descanso foi suficiente, beleza. No próximo treino a gente vai estimular para que essa musculatura ela vá ser elevada um pouquinho mais e aí consequentemente a sua fibra muscular vai dilatando e aí consequentemente você vai aumentando o volume muscular e vai observando que o seu corpo vai mudando. É importante também a gente saber, gente, que depende da intensidade do treino. Dependendo da intensidade, você descansa 24 horas. Dependendo da intensidade, você precisa descansar 48. Tem treino que é tão forte que é 72 horas. Então, depende muito do professor, qual é o método que ele está usando, qual é a intensidade do treino. O objetivo, gente. E do seu objetivo. Do seu objetivo. Não, isso é o fator mais importante, beleza? Agora, outra coisa, a disciplina é uma musculatura que você pode desenvolver. Igual bíceps, tá, Igual gente? Bíceps. Você não vai na academia, não vai lá, 3 séries de 10 bíceps estava pequenininho, você não vai conseguir hipertrofiar esse bíceps. A mesma coisa é a disciplina. A gente também consegue trabalhar a disciplina. Ninguém nasceu... Olha só, gente. Olhando agora para o lado dos traços de caráter, tem alguns traços, algumas pessoas, tá? Nasceram aí com o privilégio, tem um recurso de ter a disciplina de forma mais fácil. Mas não é todo mundo. E só por isso eu não consigo ter disciplina? Não! Né? A gente consegue trabalhar isso treinando. Como diz o Joel J, o sucesso ele é treinável, né? Então a gente, com constância, repetindo, a gente consegue sim ter disciplina. E foque numa coisa, né? Até em cima do que a Nayara falou, do Joel J, ele prega a situação de você melhorar 1% por dia, né? Se você melhorar 1% por dia, se você somar no ano todo, você melhorou quanto? 365 dias. 365%, isso aí. E aí, o que acontece? A gente não dá importância para o 1%, né? Mas esse 1%, no final, ele se torna, né? O micro influencia total no macro. Então, gente, a gente precisa lembrar que é um tijolinho por dia. A gente, às vezes, perde a noção de que a gente quer construir um castelo. Para a gente construir um castelo, quando a gente pensa no castelo, você pensa, gente, vai ser muito difícil construir um castelo, vou gastar muito, vai ter muito isso, tal. Só que se você levar todos os dias um tijolo, no final de um ano, a gente tem um castelo construído. Então, a gente precisa focar no micro para construir o macro. Vai todo dia um pouquinho, é aquilo que a gente falou, comece com os mini hábitos, ganhando jogo, para você se motivar. Ganhando musculatura, não isso aí, só criando física, mas musculatura também, mental, né? Pra gente conseguir. Uma coisa que o Diego falou sobre a preguiça, e mentalmente falando, a gente foi feito para economizar energia. A nossa mente tem uma parte dela
que ela quer que a gente economize energia. Porque pode ser que a gente passe fome, que a gente precise matar um bicho para comer. A nossa mente é a mesma desde os homens das cavernas. Quer deixar a gente igual aquela luzinha de televisão, vermelhinho só funcionando, só parado, economizando energia, só que não. E a gente tem ferramentas para poder, por exemplo, usar essa preguiça ao nosso favor. Você sabia? A gente pode usar essa preguiça ao nosso favor. Assim, ó, por exemplo, se você quer tirar, por exemplo, a televisão da sua vida, o que você vai fazer para usar a preguiça ao seu favor? Se você deixar, por exemplo, o controle bem fácil perto de você, você pega, liga a televisão, sendo que você queria ler ao invés de ver televisão. Agora, se você pegar esse controle, tirar as pilhas, guardar as pilhas dentro de um armário, numa gaveta, onde você tem que levantar, abrir, colocar a pilha para ligar a TV, você pode fazer isso? Com certeza, mas você está dificultando o processo para você. Ou seja, você vai usar essa preguiça a seu favor. Ai, gente, mas eu faço de tudo para ficar aqui parado. Ou seja, não vou levantar. E aí, em contrapartida, o que a gente tem que fazer? Esse livro tem que estar onde? Do lado, deitado do seu lado, pertinho de você. Então essa dica aí é preciosa. Use essa preguiça para ajudar você. Ai, Nayara, mas eu tô comendo muito pelo iFood. O que você faz? Tira o aplicativo, desinstala o cartão de crédito que tá ali, ó, coladinho ali, porque aí quando você for comprar, o que você vai fazer? Tem que caçar o telefone, ou tem que cadastrar tudo de novo. Você vai criando dificuldades. Vai rolar o que? Uma preguiça pra fazer isso. Você fala, ok, vou fazer esse frango aqui. Ok, vou fazer um omelete que vai ser mais fácil do que eu cadastrar esse cartão de novo, achar... Tô entendendo que a preguiça... Vou comer uma fruta que tá ali vou comer uma fruta aqui na minha cara, né? Ou seja, a preguiça, ela também serve como uma ferramenta para ajudar a gente a tirar hábitos que a gente não quer mais na nossa vida e introduzir hábitos saudáveis, certo? Então, isso tudo tem a ver com a disciplina que a gente começou a falar aqui. Né? E a falta da disciplina, quando você vai observar o seguinte, todas as pessoas que não têm disciplina, elas têm o quê? Desculpas para tudo, né? Ah, não fui treinar porque tava chovendo. Ah, não fui treinar porque tá frio. Ah, não fui treinar porque minha unha do pé tá doendo. Ah, tô com dor de cabeça. Então, gente, sempre que você não quer fazer alguma coisa, prontamente já vai ter uma desculpa preparada para você se justificar. E aí é o que vai fazer total diferença no seu resultado. Ou você tem resultados ou você tem desculpas. Isso aí. Então, gente, a gente tem que começar a observar isso tudo. Tudo isso que a Nayara falou, se você começar a ter consciência, né, do processo que você está passando, dos sabotadores que estão à sua volta, né? Às vezes os sabotadores não podem ser só externos, só objetos, mas também pessoas, né? Então vamos supor, você se programou para sair para caminhar, aí seu marido chega assim, ai amor, fica aqui fica mais um comigo pouquinho, um pouquinho deita mais um quentinho, pouquinho com a gente, né? Vem cá, aí você faz o quê? Você cede. Sendo que você deveria estar fazendo o quê? Não, eu vou ser exemplo para minha esposa. Eu vou. E eu vou estar sempre convidando ela para ir. Mas ela não está indo. Mas aí ela começou a observar que seu corpo está mudando, que você está tendo um resultado com aquilo. E ela vai fazer o quê? Amor, chama para caminhar uma vez, ela já vai começar a te acompanhar. Porque às vezes a gente vai evitar o desgaste, porque o exemplo, gente, ele arrasta. A gente às vezes fica focado no que o outro precisa mudar, tá, gente? Muitos atendimentos aqui, isso é recorrente, é todo dia. A gente quer que o outro mude e a mudança precisa começar conosco. Quando a gente muda, a gente irradia essa mudança pro nosso ambiente. Então não se preocupa com o outro. Obviamente que tem outros aí que atrapalham bastante, mas o foco tem que ser você em você, certo? Então, quando a gente muda, o ambiente muda. Não se preocupe com o resto, se preocupe com você. Isso aí. E assim, tô falando agora um exemplo, né? Eu tava lendo bonitinho vários livros e aí dei uma parada. Meu irmão, pra voltar, eu tive que fazer uma força absurda. Na verdade, eu fiz uma força, tá, gente? A Nayara me deu uma pressionada também. Falei, então, cadê aqueles livros que você tava lendo? E aí, eu comecei a observar. Falei, gente, meu sabotador, celular,
comecei a fazer o quê? Largo o celular de lado, pego o livro, corto o celular, deixo o celular longe. Aí aqui, as historinhas. Porque, nossa, eu tô trabalhando muito, não tô tendo tempo. Falei, nossa, mas às vezes você tem 10 minutos e você tá jogando o joguinho. Não que você não possa jogar o joguinho, mas 10 minutos dá pra você ler 10 páginas de um livro. Então é só um incentivo, assim, não tô te criticando e tal. Então, mas aí eu fui e tomei a decisão, né? E falei, vou me programar pra ler 15 minutos por dia. Então o que eu faço? Eu pego meu relógio, põe na contagem regressiva e pum, ligo. E deixo rolar. Vou lendo, deu 15 minutos. Eu não passo disso, 15 minutos eu paro. Independente de onde que eu estou. Por quê? É o que eu determinei. Então eu vou seguir aquilo ali, né? Até o ponto que eu falo assim, agora já não precisa, eu posso aumentar. Diego falou uma coisa importante, porque é o seguinte, quando a gente começa com os mini hábitos, não é interessante, mentalmente falando, que a gente aumente isso progressivamente todo dia. Se eu propus pra mim que vou ler uma página, aí se no outro dia, eu posso até ler 10, mas a minha meta era uma. Eu li 10 hoje, mas amanhã aí no outro dia foi uma correria danada, eu consegui só ler uma, certo? Ok, cumprido. Agora, se aí no terceiro dia eu falo, nossa, uma tá muito pouco, né? Eu vou colocar 10. Aí no quarto dia não dá pra ler 10, o que acontece? Frustração. Ou seja, mantenha essa meta, esse pequeno hábito durante um tempo, pelo menos uns 20 dias. Pelo menos uns 21 dias nessa pequena meta. Aí depois que você já se adaptou, aí você pode sim subir mais um pouquinho, tá? Então isso é importante, porque senão a gente vai entrar nessa sabotagem de que 10, agora uma é pouco, né? E 10. Uma coisa que aqui também vale a gente levantar é o seguinte, a gente hoje, principalmente nesse corre-corre, nessa vida nossa louca, né? A gente tem tendência a ser multifunção, né? Ou seja, a gente tá cheio de coisa ao mesmo tempo e acaba se bobear, a gente não faz realmente aquilo que a gente realmente queria fazer. Ou não faz o que é pontual que vai trazer resultado. Então, a gente precisa determinar as nossas, né? Então, vamos supor, eu escolhi durante o meu dia, eu tenho 5 ações que são extremamente urgentes. Eu não posso deixar de fazer isso. Então, eu consegui fazer as 5, depois eu posso fazer o que eu quiser. Porque as outras coisas não eram tão importantes assim. Né? Então a gente precisa acionar prioridades. Isso aí. E aí, se a sua atividade física estiver na prioridade, o que você tem que fazer? Né? E de preferência, quem tem a vida muito corrida, que faça nas primeiras horas do dia. Por quê? A pessoa não fez. Eu tenho dificuldade de acordar cedo. Gente, desculpa, tá? Bota o celular, vai dormir um pouco mais cedo para despertar. Pula da cama, já deixa lá a sua roupa já preparadinha, tudo para você já sair, para você correr. Lembra lá daquela questão que a gente usar a preguiça a nosso favor? A gente tem que deixar tudo mastigado. Deixa a roupa do lado, deixa o tênis, deixa o café da manhã preparadinho. Tudo que você vai precisar. E essa questão que o Diego colocou aqui da gente colocar as prioridades e colocar a atividade física de manhã, primeiro, quando a gente faz atividade física de manhã, a gente já ganha energia para o resto do dia, certo? Segundo, se você não está habituado a fazer atividade física, deixar para o final do dia, você já está cansado, está lotado de coisa para fazer. Se aparecer um imprevisto, a primeira coisa que você corta é a atividade física. Então, para quem está começando, mesmo que você goste de fazer atividade física à noite, mas está um tempo parado, para você recomeçar, é melhor que você faça de manhã, porque aí já foi, você pegou, fez, está pronto, tá pago. Pago não, né? Porque ninguém está devendo nada, tá feito, né? Então, faz de manhã, que aí o dia vai que vai e já está cumprido. É né? Isso aí. E agora aqui, só pegando a deixa aqui, que o Rafael falou aqui, preciso fazer alguma coisa. Quem Rafael, precisa não faz. A gente falou sobre isso. A gente precisa determinar o que você quer fazer. Eu quero jogar futebol, eu quero correr, eu quero pedalar, eu quero nadar, eu quero fazer zumba, o que for, né? Mas você precisa escolher. Se você não escolhe, você fica com esse solto, né? solto aí. Um dia, quando aparecer uma ótima oportunidade, um tempo e dinheiro, eu vou começar a fazer uma atividade física. Quando os astros se alinharem, né, a gente fica dependendo do externo, sendo que a gente precisa mudar lá no nosso interno para a gente conseguir entrar em ação. Entrou em ação, galera, uma dica, não para de jeito nenhum. Igual o Diego falou, ele estava lendo lindamente, estava lendo um livro por mês. E aí, o que aconteceu? Parou. Regredi total, parei no livro, estava lendo um parágrafo. Aí eu falei, caramba, é fácil, cara, eu já comecei a pegar a parada, agora
vou manter esse hábito, porque é o que vai trazer mudança. Eu escolho mudar a minha vida, mudar a minha cabeça, a gente precisa se desenvolver, né, expandir, pra gente ter resultados melhores. Pra gente evoluir não só como também não profissionalmente, como Marina, como pessoa, para ser uma pessoa melhor, que traga uma contribuição maior para o mundo, para que a gente possa de verdade não só influenciar na vida das pessoas que estão à nossa volta, mas também, né, no nosso bairro, cidade, para que a gente torne também esse mundo melhor. Beleza? E uma forma muito clara da gente chegar nisso é através do conhecimento, que a gente, através da leitura, a gente consegue informações dos caras mais bambambãs do mundo sem ter que pagar milhões para estar do lado deles, né? Tá ali no livro as informações que eles trazem. Então, pra gente fechar aqui com chave de ouro, falando da questão da disciplina, da constância, né? De treinar em casa, é possível. Nós temos muitos alunos, né? Com muitos bons resultados treinando em casa. Na época da pandemia, pessoas com mais resultados do que, por exemplo, na academia. Gente, isso aí, relatos, tá? Real. Isso aí, real. A gente recebe os feedback tudo, né? E a pessoa chegou pra gente e falou assim: caraca, eu treinei na academia mó tempão. Anos, nunca tive resultado. Aí mas é porque é treino sem foco, é aquilo que a gente falou, sem né? intensidade. Tirar aquele momento pra você, olhar pra isso, né? Então tem todo um contexto. Então, essa conversa de hoje é para dizer para você que é possível treinar em casa, basta você utilizar as ferramentas corretas, usando a disciplina e tendo constância para que isso vire um hábito, né? Sem deixar solto, com o objetivo traçado e já tudo esquematizado, que fica mais fácil. Você pode, você é capaz, escolha isso para sua vida e vá em frente. Siga nessas escolhas aí e não volta atrás, galera. Não regrida nos hábitos aí que você adquirir, principalmente os bons hábitos. Os hábitos ruins você corre e os hábitos bons você deixa aqui, ó, do seu ladinho aqui para te ajudar aí na sua rotina, na sua vida. Beleza? Então, pessoal, ó, beijo. Obrigado pela atenção, um excelente pela audiência. sabadones para vocês. Um beijo e vamos que vamos. Tchau.